Olá, pessoal. Tudo tranquilo? Então, na aula de hoje a gente vai falar sobre o balanço patrimonial, dando sequência no nosso conteúdo aí do complemento de administração financeira. Na aula passada a gente falou das demonstrações contábeis, né, uma explanação mais superficial das demonstrações. Também falamos sobre a lei, né, que exige as apresentações, quais as demonstrações contábeis que as empresas têm que apresentar, né, nos determinados períodos. Né? E falei também que os detalhamentos maiores seriam do balanço patrimonial e do demonstrativo de resultado. Para quem não assistiu a aula passada, recomendo que dê uma passada nos conhecimentos para verificar o que foi dito. Tá? Então, essa aula, como falei sobre o balanço patrimonial, vai dar um detalhamento mais básico sobre ele, sobre o que o agente financeiro, né, precisa saber do balanço, né, por ser uma demonstração contábil. Ele é mais trabalhado mais detalhadamente, né, nas disciplinas contábeis, mas que o administrador financeiro, o assistente financeiro, precisa conhecer a estrutura, né, quais são as relações das contas para a questão da análise. Essas questões que são importantes para o agente financeiro, né, entender as contas e fazer as análises. Então, o balanço patrimonial ele é uma demonstração contábil que apresenta a posição contábil, financeira e econômica, né? Apresenta os lucros, prejuízos, né? A participação dos sócios, né? Valores de investimentos, dívidas, todas em um único documento e apresentado isso numa determinada data, né? A lei exige que esse balanço patrimonial, o BP, ele seja levantado no fim do exercício, né? Isso normalmente acontece no dia 31, né? Coincidir com o final do ano civil, dia 31 de dezembro. Então, via de regra, né, todos os balanços são feitos anualmente e fechados no dia 31 de dezembro, que representa todo o ano de exercício. Né? No entanto, né, algumas sociedades anônimas, principalmente aquelas listadas em bolsa de valores, as SAs, né, pode ter alguma determinação de estatuto que esse balanço é apresentado em datas diferentes. Mas vamos considerar o dia 31 de dezembro como uma data de fechamento. Uma das coisas, das principais regras do balanço, antes de iniciar na explanação sobre a estrutura, é que para todo crédito existe um débito. Não necessariamente uma conta ser ligada exatamente com a outra, mas todas as contas que estão listadas no ativo vão ter passivos e patrimônio líquido correspondente a esse ativo. Então, para todo crédito existe um débito, onde o ativo vai ser sempre igual à soma do passivo mais o patrimônio líquido. A estrutura inicial, né, como a gente pode ver na tela, ela é dividida em duas partes. O lado direito, onde são a origem dos recursos, a origem de financiamento, né, o que financia a empresa, sai do lado direito, e é aplicado no lado esquerdo, né, onde são as aplicações desse dinheiro que veio da origem. E esse lado direito e esquerdo é considerado como um lado direito passivo, né, que é formado por capital de terceiros, onde a gente vai ter fornecedores, a gente vai ter salários, vai ter obrigações, né, todas as obrigações listadas no passivo. Também no lado direito, o patrimônio líquido, que está o capital próprio da empresa e o dinheiro dos sócios. E no lado esquerdo, o ativo, né, todo o ativo da empresa. Então, o lado direito, o passivo e o patrimônio líquido, são as fontes de financiamento, o que financia a empresa. E esse financiamento é investido no ativo, que são os investimentos, onde está investido esse dinheiro para fazer a operação. E dentro desse ativo, passivo e patrimônio líquido, vão ter diversas contas que a gente vai ver mais para frente. E essas contas, elas estão classificadas por uma regra. No lado do ativo, a classificação delas é por nível de liquidez. As contas que estão mais acima no ativo são as contas mais líquidas. O que seria uma conta líquida? É que tem potencial, né, de transformar em dinheiro. Então, contas que estão mais próximas de virarem dinheiro são as que estão listadas mais para cima. E as contas que têm mais dificuldade, demoram mais para se tornarem em dinheiro, estão mais para baixo.
E do lado do passivo, eles estão classificados por exigibilidade, ou seja, contas que estão mais acima são as contas que eu tenho um prazo menor para pagar. A obrigação mais de curto prazo. E as contas que estão mais abaixo são as contas que eu tenho maior tempo para pagar. Então, do lado do ativo, classificados por nível de liquidez, e do lado do passivo e patrimônio líquido, classificado por exigibilidade. Esse ativo, passivo e patrimônio líquido, eles se dividem em algumas contas inicialmente. Em ativo circulante, onde a gente trata de contas de curto prazo, ativo não circulante, né, que também é chamado de realizável a longo prazo, que são contas de longo prazo. O passivo, mesma coisa, passivo circulante, são contas de curto prazo. Passivo não circulante, que às vezes podem ver em alguns autores, ainda falam exigível a longo prazo, o LP. São contas de longo prazo. E o patrimônio líquido, que é o capital social e o dinheiro dos sócios. Para a questão de curto prazo e longo prazo, existe uma regrinha aí para definir o que é curto prazo e longo prazo. As contas circulantes, né, seja do ativo ou passivo, classificadas como curto prazo, né, circulante e curto prazo, são aquelas que são menores de 12 meses ou menores de 1 ano. E longo prazo, né, alocados no não circulante, são 12 meses a partir da data do balanço. Então, contas acima de 1 ano, acima de 12 meses. Então, essa é a classificação que define o que é circulante e não circulante, né? Circulante curto prazo, não circulante longo prazo. Alguns elementos do ativo circulante, então, por ser contas mais líquidas, né, esses valores tendem a mudar com frequência, né, e esses valores, como a gente falou, eles se realizam no curto prazo, eles terminam no curto prazo, em até 12 meses aquelas contas elas vão se realizar. E do não circulante, né, por não ser tão líquido, esses valores eles não mudam com frequência, né, às vezes em 1 ano podem não alterar. Eles representam os bens e direitos de longa vida útil da empresa, né, acima de 1 ano, e constitui itens que são os meios de produção da empresa. Por exemplo, equipamentos, veículos, né, tudo que constitui os meios para a operacionalização da empresa, né, que não são destinados à venda, não são, né, são questões para a operação da empresa e não para a venda. Do lado do passivo e do patrimônio líquido, temos ali passivo circulante, né, que daí são as obrigações que a empresa tem que vão se realizar em até 12 meses, né, consideradas obrigações de curto prazo. E do não circulante, normalmente são alocados financiamentos de longo prazo, né, aqueles longos financiamentos, né, acima de 12 meses são alocados aqui no passivo não circulante. E o patrimônio líquido é informado ali o capital social da empresa, né, reservas de capital, reserva de lucros, integralizações de capital e lucros e prejuízos a realizar. Então, aqui eu apresento para vocês uma estrutura básica do patrimônio, do balanço patrimonial, onde a gente consegue verificar quais as contas que são enquadradas, né, no passivo circulante, ativo circulante, passivo não circulante, ativo não circulante e patrimônio líquido. Então, no ativo circulante, a gente tem caixa, o caixa da empresa, lá o dinheiro, né, da empresa, estoques, seja de produto acabado ou matéria-prima, as contas a receber dos clientes, né, alguns investimentos temporários, por exemplo, algum investimento de curtíssimo prazo que tem para saque imediato também alocado aqui, e o não circulante alocado imobilizado da empresa, como o prédio, os veículos, equipamentos. Também bens intangíveis, normalmente aqui você coloca o valor da marca da empresa, né? Às vezes uma empresa tem uma marca muito forte e essa marca tem um valor que como a gente não consegue medir ela 100%, é uma coisa bem intangível, como diz, é classificado aqui nessa conta intangível, né? Um registro de marca, por exemplo. E também investimentos de longo prazo, aqueles acima de 12 meses, que são investimentos da empresa, são alocados como ativo não circulante. No passivo, alguns exemplos. Passivo circulante, as contas a pagar dos fornecedores, né, o que a empresa deve para fornecedores. Também questões de salários e encargos sociais. Né, dá para entrar aqui também em tributações da empresa, né, empréstimos bancários de curto prazo, aqui CP curto prazo, juros bancários, né, todas as obrigações de curto prazo da empresa entram no ativo circulante. Aqui, essas contas que eu coloquei aqui são alguns exemplos, né,
de contas que se encaixam nessas grandes contas, né, de passivo e ativo. O não circulante, normalmente dívidas de longo prazo, aqueles longos financiamentos. E o patrimônio líquido, onde está alocado o capital social, aí lucros acumulados, lá como eu falei no slide anterior, prejuízos acumulados, integralizações de capital, opa, tá difícil falar, integralizações de capital e por aí vai. Também, essa aqui é um conhecimento, né, inicial de estrutura, isso é o que o financeiro precisa saber. E também tem outra divisão que é muito importante, que é a divisão dos ativos circulante e passivo circulante em operacional e financeiro, onde vai ter um ativo circulante operacional, o ACO, um ativo circulante financeiro, o ACE, um passivo circulante operacional, PCO, e o passivo circulante financeiro, o PCF. Essa divisão desses circulantes é muito importante para a questão da análise, que a gente vai ver mais para frente. Por exemplo, ativo circulante, né, são os bens e direitos da empresa, o investimento da empresa. Lá vimos que temos contas de banco, caixa, duplicados a receber dos clientes e estoques. Essas 4 contas elas estão alocadas no ativo circulante, numa grande conta. Só que essas contas elas se dividem também em ativo circulante financeiro e ativo circulante operacional. O que define o que é financeiro e o que é operacional? Contas que são relacionadas à operação da empresa, que provém da operação da empresa, são classificadas como operacional. Por exemplo, estoques são produtos que estão ali porque a empresa trabalha, compra e vende ou produz, então são vinculados à produção da empresa. Então é operacional. E esses estoques, essa produção, ela, né, se transforma em produtos e é vendido para clientes, e esses clientes geram duplicatas a receber, que provém da operação da empresa. Duplicatas a receber é operacional, provém da operação. Diferente de uma conta num banco, por exemplo, ou o caixa que tem, o dinheiro em caixa, que não, claro, ele provém da operação que gerou, né, esse dinheiro, mas é o financeiro, é o recurso que está disponível ali, naquele momento, ele é considerado como um circulante financeiro. Então, o dinheiro que tem ali, recurso financeiro em dinheiro, ele é considerado um ativo circulante financeiro. Então, às vezes tem alguma confusão aqui, o que é operacional, o que é financeiro. É muito importante saber definir e separar esses dois aqui, para conta de análise, tá? Depois mais pra frente a gente vai ver algumas análises que a gente precisa separar esses dois aqui. E do outro lado, o passivo circulante, onde são as obrigações, né? A gente tem lá contas como financiamentos, juros a pagar, né, fornecedores, salários, aluguéis, contas a pagar, impostos e por aí vai. Essas contas todas aqui elas estão alocadas no passivo circulante, mas esse passivo circulante se desdobra em passivo circulante financeiro e passivo circulante operacional. É o mesmo raciocínio do ativo. Questões que são relacionadas a dinheiro, né, são alocadas no financeiro. Por exemplo, financiamentos, juros a pagar, né, empréstimos também. Tudo que é relacionado a dinheiro é alocado no passivo circulante financeiro. E o que é relacionado à operação da empresa, aí é alocado no circulante operacional. Por exemplo, fornecedores que fornecem os produtos para a produção, salários dos operadores que trabalham na empresa, o aluguel da sala da empresa, são questões operacionais, né? Contas a pagar, né? Que são vinculadas aos fornecedores, impostos a recolher que é provindo da venda de produtos. Então, tudo isso aqui é operacional. É muito importante saber selecionar e classificar essas contas aqui. Então, essa tela aqui, dessa divisão, ela é muito importante para o assistente financeiro, saber essas divisões aí. Então, a divisão, incluindo o financeiro operacional, ele fica assim, ele fica do lado esquerdo. Então, o ativo circulante financeiro, ativo circulante operacional, né, que é a soma dessas duas que vai dar o ativo circulante, e o ativo não circulante. Do lado direito, o passivo circulante financeiro, o passivo circulante operacional, onde aqui é a conta total do passivo circulante, aí o passivo não circulante e o patrimônio líquido. Lembrando sempre que aqui são as fontes de financiamento, da onde sai o dinheiro, e aqui são os investimentos, onde é aplicado esse dinheiro que sai daqui. Então, todo o dinheiro sai daqui e é aplicado aqui no ativo. Beleza?
algumas análises aqui, essa parte é a parte que é a fundamental pro agente financeiro, né, pro assistente financeiro, pro administrador financeiro, que é o que realmente importa quando a gente fala de balanço patrimonial. É as análises que são proporcionadas a partir de um balanço. Então, os índices de liquidez, né, conta liquidez seca, liquidez corrente, imediata, liquidez geral, o índice de rotação dos estoques, né, idade média dos estoques, retorno sobre o investimento, grau da alavancagem, o custo do capital, né, quanto que está custando o capital, ou de terceiros, ou próprio, ou o custo médio ponderado do capital, a necessidade de capital de giro, né, quanto que essa empresa está necessitando de capital de giro, é uma análise que vem do balanço, né, o cálculo do capital de giro líquido, saldo de tesouraria, necessidade total de financiamento permanente. Eu vou deixar algumas leituras de apoio para cálculo desses índices, mas vou fazer um vídeo sobre cálculos da necessidade de capital de giro líquido, saldo de tesouraria e necessidade total de financiamento permanente. Então, um extra aí vai ser uma videoaula explicando como que calcula esses 4 últimos aqui, que são muito importantes para o andamento da empresa, principalmente a necessidade de capital de giro. Então vai ser um vídeo especificamente para ensinar como que faz esses cálculos aqui. Para os outros eu vou deixar algum material de apoio para quem tiver interesse de conhecer mais, mas a ideia desse componente, digamos, essa etapa do componente de balanço é conhecer a estrutura, né, saber as contas que são alocadas em cada lado, saber o que compõe o ativo, o passivo, o patrimônio líquido, né, saber as diferenças do circulante operacional e circulante financeiro, e conhecer os potenciais de análise que o balanço proporciona. Então, o interesse de vocês de saber como faz esses cálculos, né, é o que vai propiciar aí a um detalhamento maior de análise. A ideia aqui era passar mais questão de explanação do balanço, como funciona, como é que ele é, os potenciais análises que ele proporciona. Então, qual que é a função da pessoa do financeiro, né, sobre o balanço patrimonial? A função dele é maximizar a riqueza da empresa. Né? Ele não precisa saber pegar as informações e montar o balanço, isso é o contador que faz. Né? Mas ele precisa conhecer todas as contas e saber de onde vem aquele dinheiro. Né? Saber que conta que está alocada, saber que recurso que está alocado lá, saber classificar essas contas. Então ele precisa saber como funciona o balanço para conseguir fazer manipulações nas contas, né, entre os passivos e ativos, ou reduzir estoque, ou reduzir contas a pagar, ou reduzir contas a receber, ou aumentar, né, enfim, os financiamentos, ver o grau da alavancagem. Então a função do financeiro é conhecer as contas, fazer as análises, manipular essas contas, né? Manipular que eu digo no sentido de reduzir estoques, por exemplo. Eu fazer ações para reduzir estoque, eu vou estar, né, reduzindo aquela conta lá de estoques. Então, fazer ações para, né, alterar os indicadores de acordo que maximize a riqueza da empresa. Essa é a função do agente financeiro, da pessoa do financeiro. Então, maximizar a riqueza. Verificar as contas, fazer as análises e criar ações para que essas contas se alterem, né, baseado no tempo, seja, né, enfim, e assim maximize a riqueza da empresa. Então, a aula de hoje é isso. Espero que vocês tenham aprendido, né, o que é o balanço, para que ele funciona, quais são as principais contas, as principais análises. E nos próximos dias aí eu lanço um vídeo sobre o cálculo da necessidade do capital de giro, saldo de tesouraria, que vai ser de grande valia para vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço.